A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é o pecado aqui? Não é você roubar, mentir, matar, prostituir, não. Esse pecado aqui se refere ao diabo na carne. Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Já não sou eu que faço, mas o pecado é o diabo, a natureza dele, que habita em mim, isto é, na minha carne. Então, quando nós vivemos de acordo com a vontade dele na nossa carne, nós praticamos toda sorte de pecado. Mas quando nós ganhamos essa revelação de que agora o Senhor está em nós, e que ele sofreu na carne as angústias das tribulações que o diabo lhe impôs, o Senhor fala aqui para nós: vamos nos armar com esse pensamento. Cristo já venceu o pecado na carne. Então hoje, nós não precisamos mais satisfazer as vontades da carne, as concupiscências da carne que está no homem. Porque o que tem lá? É a natureza de Satanás. Todos nós temos a mesma natureza má e maligna. Todos nós, sem exceção, temos o desejo de praticar todos os pecados. Por quê? Porque o inimigo de Deus age na carne do homem. O que é isso? Ele quer usar o corpo do homem para afrontar Deus por meio dos pecados. Então Pedro fala: vamos nos armar com esse pensamento que Cristo, ele já venceu o pecado. Então nós não precisamos mais satisfazer as concupiscências da carne. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo isso aqui é fruto do quê? Do diabo agindo na carne dos homens. Em cada carne ele se manifesta mais em um tipo de pecado do que em outro, depende da pessoa, do apetite da pessoa. E acham estranho que correrdes com eles no mesmo desenfreamento, de dissolução, blasfemando de vós. Então, quando nós rejeitamos o curso satânico do diabo, o curso do mundo, levando os homens a praticar todo tipo de abominação contra Deus, por que as pessoas que estão cegas, vivendo esse viver, fazem com aqueles que refreiam? Falam: não, eu não vou fazer isso daí. Aí passam a perseguir esses que amam ao Senhor e por temor ao Senhor não querem mais praticar a vontade do diabo por meio do seu corpo. E aí comete blasfêmia contra esses, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Na vinda do Senhor haverá muitos vivos, serão julgados, e os que morreram serão julgados. Os vivos têm uma oportunidade de ainda mudar o curso da sua vida. Eu vivia praticando tudo aquilo que o diabo queria que eu fizesse por meio do meu corpo, agora eu não faço mais. Aí, vai se tornar uma pessoa justa e santa diante de Deus, debaixo do sangue de Cristo. Mas se nós morrermos nas nossas concupiscências, na ressurreição nós seremos julgados daquela situação. Por quê? Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E também a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então, quando nós vivemos na prática da vontade que o diabo quer que a gente faça por meio do nosso corpo, o que para Deus nós estamos? Mortos, sem vida. Mas quando Ele é a vida, entra em nós, ocorre uma transformação interior no coração, na mente de cada um que creu e recebeu o Senhor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já faz 2000 anos que o Senhor usou Pedro para falar que estava próximo. E agora está como? Mais próximo. Mas a questão não é só o dia da vinda do Senhor. A questão é o dia da nossa ida, de nós vencermos o nosso prazo de validade aqui nessa carne. É a vinda do Senhor para nós. E do jeito que a gente vai voltar. Se foi santo, vai voltar santo. Se foi sujo, vai voltar sujo. Todos serão julgados por Deus. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí ele começa a falar como é que a gente pode manifestar o amor de Deus no nosso corpo. Em vez de nós manifestarmos o diabo no nosso corpo, praticando toda sorte de pecado, ele mostra como é que Deus se manifesta como amor em nós, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, Tu és o Deus verdadeiro e único. Tu és Jeová Deus vestido de carne. Obrigado, Senhor, porque o Senhor padeceu na carne e venceu o inimigo das nossas almas na carne, crucificando ele na cruz. Ele achou que estava crucificando o Senhor, mas o Senhor estava crucificando o pecado na cruz. E o Senhor venceu a pior arma que Satanás tem contra nós, a morte. O Senhor quebrou o aguilhão da morte. E hoje nós temos vida por meio da Tua pessoa, do Teu nome. Senhor, enquanto nós estamos aqui nessa carne, o Senhor sabe que nós somos pó, fracos, sujeitos a fraquezas. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, cada dia da nossa vida. Que o Senhor é poderoso para guardar o nosso coração, nossa consciência. O Senhor é poderoso para colocar essa palavra Tua dentro do nosso coração. E cada dia da nossa vida nós vivermos um dia de temor diante do Senhor, a quem um dia nós vamos estar sendo julgados, e esperamos naquele dia receber graça e misericórdia. Ajuda-nos a exercer essa graça e misericórdia hoje, no nosso viver humano. Senhor, aparece no nosso corpo como essas virtudes elevadas do Teu Espírito e da Tua natureza. Amém. Que Ele te abençoe ricamente. Vamos fazer a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, pedindo para Deus colocar isso no nosso coração. É a única maneira da outra natureza não aparecer. Quanto mais da oração a Deus, mais da palavra de Deus, menos a natureza do diabo em nós. É uma lei. Aonde tem vida, não tem morte. Aonde tem luz, não tem trevas. Então, ao invés de nós nos preocuparmos com a morte, com medo de morrer, com as trevas, com os pecados, vamos nos preocupar em ler a palavra, orar e falar com Deus. É dessa maneira que Ele é acrescentado em nós. E tudo que não é dele, sai de nós. É a lei da vida. Amém.